A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, adolescentes? Vamos para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição 12, Amadurecimento Cristão. E o que significa amadurecimento? Significa tornar-se maduro, experiente com o tempo, ou ainda a qualidade de pensar antes de agir. O amadurecimento é algo que ocorre naturalmente na vida humana. Todos passamos pelas diversas etapas do desenvolvimento para crescermos. Vamos entender um pouco isso. As fases da vida. Normalmente, todos nós nascemos, crescemos, somos crianças, depois adolescentes, jovens, adultos e idosos. A maioria das pessoas passam por todas essas fases. E é de suma importância que você viva essas fases. Não é bom pular. Às vezes, tem crianças que já quer ser adolescente, tem adolescente que já quer ser adulto. E não é assim. Se o Senhor fez essas etapas, é porque ela é importante. E a partir que você vai vivendo essas etapas de uma forma assim intensa, você vai adquirindo o quê? Experiência. Você vai o quê? Amadurecendo. Então, o que você aprendeu como agora que você está aprendendo como um pré-adolescente, você vai utilizar na adolescência. Depois você vai utilizar na vida adulta, porque você vai tendo experiências. Então, se você errou algo quando criança, agora você vai falar assim, não, eu já errei lá, eu tive essa experiência e agora eu vou acertar aqui. Então, isso é importante. Então, conforme você vai passando as etapas da vida, você vai adquirindo a experiência. E na vida espiritual ocorre a mesma coisa. O recém-convertido precisa ter e passar por experiências com Deus para que possa crescer espiritualmente. A diferença é que não precisa do que? Da idade, não é de acordo com a idade. Mas ele quer dizer o que assim? Que é o recém-nascido recém-convertido é como se fosse uma criança. E ele começa a aprender porque ele não sabe a palavra de Deus, ele não sabe ainda os hinos, ele não sabe nada. A única coisa que ele sabe é que Jesus é o único e suficiente Salvador. Então ele precisa mudar algumas coisas, ele precisa desenvolver o fruto do Espírito, ele precisa entender o que são os dons espirituais, buscar o batismo. Então isso vai aos poucos, mas isso independe da idade dele. Mas essa experiência, essas etapas, ele vai passando. A maioria de vocês, por exemplo, nasceram no lar evangélico. Então já viu várias pessoas tendo experiência, recebendo bênçãos. A mãe, o pai, o tio, os irmãos da igreja, vocês já ouviram vários testemunhos, né? Várias pessoas que foram amadurecendo, que foram crescendo na igreja. Mas eu faço uma pergunta: e você? Já teve alguma experiência com Deus? Você está crescendo na fé, na graça e no conhecimento de Deus? Porque ver a dos outros é bom? É bom. Então, assim, se alguém errou, você observou e falou, ixi, ali não tá legal. Eu acho que eu vou por outro caminho, porque fez isso e errou. Beleza, muito bom. Ah, acertou ali, legal esse caminho, eu acho que eu vou seguir. Ok, muito bom. Só que o mais importante é você ter a sua experiência, é você ver o Senhor te guiando pelo caminho que tem que seguir, né? Você conhecer mais o Senhor, ter esse contato, aí você vai tendo o que? Amadurecimento espiritual. Prosseguir. O que seria essa cena aqui? São vários atletas ali do atletismo que estão correndo em busca do quê? Em busca de um prêmio, de uma coroa, de uma medalha. Ele quer vencer, ele quer ultrapassar a linha final. Aí nós vemos aqui o vencedor, né, com a sua bandeira, com a coroa, com certeza ele recebeu uma medalha. Isso é bom? Isso é bom. E aí, o que Paulo fez? Ele pegou esta imagem, essa situação e escreveu este versículo, que está escrito lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, do verso 24 a 25. Vamos ler? Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. O Paulo está falando aqui, olha, os corredores, lá você corre, corre, corre e ganha uma coroa. Só que essa coroa não dura muito. Nós também estamos numa corrida. Na nossa vida espiritual, a gente está correndo. E nós queremos o quê? Ganhar uma coroa. E que coroa é essa? Uma coroa que ela não vai se acabar nunca. Ela vai ser uma coroa eterna. É o que o pessoal fala, incorruptível. É uma coroa que a gente vai ganhar lá no céu, quando o Senhor vier buscar a tua igreja.
É isso que nós estamos correndo. E aí foi legal, né, que Paulo pegou uma situação que a gente vê no dia a dia, nas competições, quando tem Olimpíadas, e ele trouxe isso para o lado espiritual, para que a gente possa entender. E a gente vai estar lá correndo. E o que eu acho interessante é que Paulo ele fala que os atletas eles têm que fazer o que? Exercícios, e um exercício duro. Que eu até coloquei assim, ó, o que os atletas necessitam para serem vencedores? Eles necessitam ter um bom condicionamento físico. Para tanto, eles treinam muito, 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 muito. E também tem que ter uma dieta equilibrada. Eles não podem comer qualquer coisa. Então é o que? É um esforço. É pesado esse treino. É pesado você, às vezes, querer comer alguma coisa e não poder. Falar, não, não posso comer porque isso vai prejudicar o meu físico. E eu tenho uma corrida, e eu quero ganhar um prêmio, eu quero ganhar uma coroa. E aí vem uma pergunta. E nós, o que precisamos fazer para sermos vencedores? O que a gente precisa? Né? Primeiro, meditar na palavra de Deus. Tudo que eu vou falar nesse slide é uma coisa que a gente sempre tem falado em todas as aulas, eu falo para vocês. Às vezes de forma diferente, mas eu estou falando. Meditar na palavra de Deus. Eu não estou pedindo para você ler de Gênesis a Apocalipse. Não é isso que a gente está pedindo. Mas comece a treinar. Comece a ler um versículo. No outro dia você lê dois. Daqui a pouco você está lendo um capítulo. Daqui a pouco você consegue ler um livro. Mas leia a palavra de Deus. Tire um momento para você meditar. Senão você nunca vai aprender a palavra dele, você não vai saber qual é a vontade do Senhor. Então tire alguns momentos, medite na palavra de Deus. Você vai ver que ia ser bom. Comece lá por Marcos, por Mateus, por Lucas, por João, que é onde conta a história de Jesus, que conta os milagres, e você vai ver que o Senhor vai falando ao teu coração. Comece por eles que você vai ver, você vai gostar. Na sequência, cultivar momentos de oração. Também estou falando que não é para orar uma, duas, três, 6 horas orando. Não, não é isso que eu estou falando. Tire alguns momentos de oração. No momento que você acordar, agradeça a Deus pelo sono. Quando você for dormir, agradeça ao Senhor pelo dia que você teve. Apresente as suas questões ao Senhor, os seus sonhos ao Senhor, a sua vontade. O que você quer ser? Né? Quando você se formar, você quer ter alguma profissão, você já sabe o que você quer. Ah, você está com algum problema. Ah, você quer alguma coisa, você quer um bem material. Não é pecado desejar um bem material, um tênis, sei lá, alguma outra coisa que você queira, não importa. Apresente ao Senhor. Comece a ter essa intimidade com o Senhor. Quando você for comer, agradeça pela comida, porque tem muitas pessoas que não têm o que comer. Não tem. E você, graças a Deus, tenha lá o seu prato de comida. Então comece a orar, a cultivar esses momentos de oração. Peça para o Senhor desenvolver o fruto do Espírito que a gente comentou na aula passada. Então, assim, tire os momentos e você vai ver que o Senhor vai respondendo. Sabe por que muitas pessoas às vezes cansam de orar, não tem paciência, não consigo? É porque dobra o joelho, começa a falar rápido, e quer que já acabe logo a oração, não, nem conversa com o Senhor, nem espera, nem se dedica a isso. Vai aos pouquinhos, vai falando para o Senhor, aí você vai ver que quando ele for respondendo, aquilo vai te dando uma alegria. Olha, não tem coisa melhor do que você orar e o Senhor responder. Eu já vivenciei isso várias vezes, é tão gostoso, dá uma alegria, é algo diferente. Vocês precisam vivenciar isso, vocês precisam sentir. Você vai falar assim: puxa vida, valeu a pena eu orar. Mesmo eu sendo adolescente, o Senhor ouviu minha oração. E Deus ouve oração de adolescente. Vocês às vezes não têm muitas coisas porque vocês não oram ao Senhor. Próximo aqui. Procurar fazer a vontade de Deus. Nossa, isso é importantíssimo. O que agrada ao Senhor? Né? O que é que agrada ao Senhor? E eu sei, olha, que se você orar, se você meditar a palavra, você com certeza vai fazer a vontade do Senhor. Você vai aprendendo. E também, quando alguém virar falar alguma coisa para você, que você fala assim: puxa, será que isso é verdade? Será que isso é de Deus, não é? Aonde você vai olhar? Na palavra dele. Então, já tá ali. Você vai o quê? Vai orar. E aí você vai fazendo o quê? A vontade do Senhor. Então, adolescente, olha, não demore para fazer isso se você não faz. E se você já faz, se você já ora, se você lê a palavra, se você já pratica, se dedique mais. Porque o Senhor tem muito e muito mais para dar para vocês. Hein? Vamos seguir. Deus quer usar os adolescentes e jovens. Olha, diferente da nossa vida, que tem as etapas, adolescência, adulto, idosos, na vida espiritual não. Na vida espiritual, lógico, você é recém-convertido, ou você agora que está se dedicando mais à palavra do Senhor, a orar, não tem questão de idade. Pode ser uma pessoa lá idosa,
pode ser um jovem, pode ser até criança. Se dedicar, o Senhor ele vai ajudar. E você sabia que na Bíblia tem alguns casos de pessoas que eram adolescentes e que eram jovens, que foram chamados pelo Senhor e foram cheios. E a partir desse momento eles começaram a ter experiências com o Senhor, que terminaram a sua carreira, né, chegaram na sua vida adulta, na velhice, com muitas experiências, com histórias que são registradas na palavra do Senhor para nos ajudar, para que possamos crer e fazer a vontade do Senhor. Vamos ver alguns casos aqui? Vamos começar por Jeremias. Lá em Jeremias, capítulo 1, do verso 6 ao 9, diz assim: Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me ao Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Jeremias, ele falou assim, olha, eu sou uma criança, eu não sei falar, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar com os adultos? Eu não tenho condição. O Senhor falou assim que ele não falasse que ele era um menino, e que o Senhor ia encher ele, né? Encher a boca dele, quer dizer, que ia pôr as palavras corretas. E Jeremias foi crescendo, foi um profeta, que a gente lê lá na Bíblia, tem tantas coisas sobre Jeremias, quantas profecias foram ditas por Jeremias e cumpriram, porque o Senhor era com ele. E ele começou jovem. O outro, Daniel. Daniel é muito conhecido, né? Sabemos de várias histórias. Vamos ler lá Daniel 1, do verso 3 ao 6 e o 17. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos, né, que era falando aqui de Daniel e os seus amigos. Então, quer dizer, eles eram jovens e eles foram levados cativos para a Babilônia. Pensa bem, ele estava na terra deles, eles eram bonitos, eles sabiam as coisas. E, infelizmente, os babilônicos invadiram e levaram eles cativos. E eles foram cativos, mas o Senhor foi com eles em todo momento. E eles foram usados por Deus. E Daniel, o Senhor deu mais conhecimento e visão em sonhos. E aí a gente vê algumas outras histórias que Daniel vivenciou e os amigos dele depois, já tinha passado algum tempo. Que a gente vê Daniel na cova dos leões, uma mensagem que todo mundo conhece, mas Daniel tinha experiência, Daniel tinha o que? Maturidade. Por isso que ele passou e começou desde a juventude dele, quando ele era jovem. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha e nada aconteceu. Começou quando? Na juventude. Então Deus usa assim os jovens e dá experiência para que quando chega na velhice estejam bem maduros. Samuel. 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 18, 21 e 26, diz assim: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. A mãe de Samuel, que era Ana, não podia ter filhos, e ela orou e pediu a Deus um filho. E ela falou assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregar. O que ela fez? Ela deu para o sacerdote. Então, assim que o menino parou de mamar, de tomar leitinho, o que ela fez? Deu para o sacerdote. E ele cresceu no templo, servindo o quê? O Senhor como uma criança. E o Senhor começou a usá-lo rapidamente. A gente vê ele como jovem sendo usado. E Samuel teve várias experiências com o Senhor e fatos e eventos importantes que Deus usou Samuel. Como, por exemplo, foi ele que ungiu o rei Davi. Ele ungiu o rei Saul e principalmente aqui o Davi, que é mais conhecido, que foi um homem muito usado por Deus. Então veja como é bom servir ao Senhor desde jovem. Aqui tem a escrava de Naamã, né? Uma outra menina que foi levada escrava. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 2 ao 3. Diz assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora:
antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui Naamã era um general, ele era todo poderoso ali naquele momento. Porém, ele estava com lepra, uma doença na pele, né? Era contagiosa e levava à morte. E essa menina, que era escrava lá de Israel, que trabalhava na casa de Naamã, e falou para a esposa de Naamã: Ah, se Naamã estivesse lá, se o meu senhor estivesse diante de um profeta, ele poderia ser curado. E aí, por ela, né, falar isso, a esposa de Naamã falou com ele e ele foi. E ele deu lá os 7 mergulhos no Jordão e foi curado por Deus. Então Deus usou quem? Essa escrava, que era uma menina. Então esses são alguns personagens que eu estou trazendo. Mas existem outros personagens que começaram como jovens e que Deus usou muito. Então o amadurecimento cristão independe da idade. Depende, na verdade, da sua dedicação. E hoje, Jesus quer usar quem? Várias pessoas, vários adolescentes, na verdade todos. Eu coloquei alguns nomes aqui. Talvez você até conheça algum desses nomes aqui, talvez esteja até um dos seus nomes, do seu nome que esteja aqui. Deus quer te usar, adolescente. Creia no Senhor Jesus, leia a palavra, ore, faça a vontade dele. E você vai ver o quanto você vai crescer espiritualmente e quanto você vai ser abençoado. Bem? Agora nós vamos para as nossas perguntas. Pergunta 1. O que precisamos fazer para sermos vencedores e receber a coroa eterna? Cite o nome de 3 jovens na Bíblia que cresceram na presença do Senhor e foram usados por Deus. Bem fácil essa responsabilidade. E nós terminamos a nossa aula por aqui. Eu desejo que Deus os abençoe grandemente, que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus. Bem? Deus abençoe.